Bem, até agora a gente viu como está, por exemplo, pegando uma primitiva, redimensionando, rotacionando, movendo, etc. Porém, a gente não viu como está manipulando os parâmetros relacionados à primitiva. Por exemplo, vou pegar aqui um cubo. E normal, só que você sabe, um cubo ele é dotado do que? Poxa, a princípio inicialmente 6 faces, né? 6 faces, 12 segmentos, né? Ou seja, 12 arestas e 24 vértices. Olha só, dá para aumentar o número de segmentos, né? Porque quanto mais segmentos você tiver numa forma primitiva, né? No modelo, você consegue criar, aplicar deformações, aplicar modificadores, né? Como torção, envergadura, chanfro, etc. Para que você consiga modelar ou manipular qualquer coisa. Bem, vamos entender isso na prática. A gente vai ver deformadores daqui a pouco, né? Nas próximas aulas. Mas primeiro vamos entender como aumentar os segmentos. A primeira coisa a fazermos aqui é pura e simplesmente, ó, se você clica no botão direito do mouse, Geometric, Model Geometric. Olha só, estou aqui com o cubo, né? É só habilitar aqui, ó, Division. Olha só, já tenho de 3 divisões, mas eu posso, inicialmente, eu comecei com apenas uma divisão relacionada ao eixo X, Y e Z, mas eu posso aumentar aqui, sei lá, posso jogar 7 divisões no eixo X, 3 no Y e deixar 6 no Z. Olha só, com isso eu consigo fazer inúmeras modificações no meu cubo, ok? E se eu quiser mudar a nomenclatura, olha só vem aqui, ok? Então, só para vocês saibam, vou criar aqui a esfera. A esfera é a mesma coisa, ó, botão direito do mouse, deixa eu clicar aqui, né? E da mesma forma, Geometric, Model Geometric. Olha só, por que acontece? A esfera é dotada de que? Diâmetro, radius, né? E eu posso escolher se eu quero esse diâmetro com base no X, Y, Z. Olha só. E aí eu posso tornar ela no formato elíptico, se eu quiser. Ou proporcional. Voltou a ser uma esfera, só aumentou o tamanho. São opções que eu tenho para trabalhar. Vou criar, por exemplo, o tubo, né? Da mesma forma, né? Olha só. Botão direito do mouse, Geometric. Um tubo é constituído de diâmetro interno e externo. Então observe, ó, Model Geometric, ou seja, geometria de modelo. Ó, deixa
eu dar um zoom, né? Radius, vou jogar aqui, sei lá, 1.5. Aumentei o diâmetro superior e vou diminuir o diâmetro inferior. Olha que legal. Agora a altura. Ok. Estou aqui no todos, né? Você vê que é uma forma, o famoso, né? Parece uma rosquinha ou uma boia, né? Uma forma primitiva também bem conhecida no mundo 3D, né? E essas formas primitivas são universais, é a partir delas que você consegue fazer qualquer coisa, tá? Independente se é um modelo, um veículo, um modelo humano, criatura, qualquer coisa, uma casa, até um ambiente. O botão direito mouse, Geometric Model, Model Geometric. Foi aquilo que eu comentei com vocês, agora vai ficar fácil entender. Quanto menos segmentos eu tiver, menos preciso é o meu elemento. Observe, ó, o número de linhas está em 3. E agora o número de colunas, olha só. Estou deixando em wireframe porque fica mais fácil visualizar essa questão de segmentos. Ó, vou aumentar o número de linhas. E agora de colunas. Posso digitar aqui também. Vou aumentar o diâmetro. Esse é o diâmetro externo. Posso diminuir ou aumentar o diâmetro interno. E usar ponto decimal também, se quiser. Você deve ter observado, né, que quanto menos segmentos eu tiver, mais facilitado fica, ou seja, mais rústico, menos preciso e refinado fica. E quanto mais segmentos eu tenho, melhor a qualidade do meu polígono e maior flexibilidade eu tenho de manipulá-lo. Cliquei com o mouse, arrastei, olha só. Posso mover, redimensionar com base em X, Y e Z de forma proporcional ou não. Inclusive posso rotacionar também. Vai lembrar, né? Posso mudar os modos de visualização a hora que eu quiser.
Cliquei fora, vou arrastar e selecionar, olha só. Clicou aqui, ele volta a selecionar o elemento como um todo, né? Vou deletar agora. Vou selecionar o grid. Da mesma forma, ó, botão direito mouse, Geometric, Model, Geometric. Escolho, deixa eu voltar aqui para o Single View, né? Ó, desabilitei o grid. Ó, Model Geometric, escolho o número de segmentos, né? Aqui é o tamanho. Olha só, linhas, ó. Número de linhas, colunas. Com um plano simples, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho menos segmentos para poder estar manipulando. Olha só, aquilo que eu havia comentado, com menos segmentos eu tenho menos possibilidade de criar deformações, né? E com mais segmentos eu tenho mais possibilidade de estar criando deformações. Botão direito do mouse, né? Deixa eu vir aqui, ó. Ó, consigo manipular a linha e a posição dela, olha que legal. E aí, enfim, eu posso criar quantos segmentos eu quiser. Um elemento aqui chamado Metal Ball. É bem interessante, né? Da mesma forma eu tenho aqui os parâmetros de diâmetro, né? Vou aumentar de forma proporcional. Ó. Rate, que é o peso. E olha só, ele é como se fosse uma malha, né? O legal do Metal Ball é que ele serve tanto para fazer coisas orgânicas quanto
quanto coisas. Ele é uma forma parametrizada de primitiva que eu posso criar coisas orgânicas, né? Como por exemplo, sei lá, é, irregulares também, por exemplo, um chiclete, uma almofada, uma rede de futebol, sabe? Coisas do tipo, dá para fazer formas bem irregulares com ele. Por exemplo, uma estrela do mar, né? E ele possui muitos segmentos, e você deve ter observado que quanto mais segmentos eu tiver, mais fácil fica para eu poder estar manipulando. Olha só. Ó, aqui é o modo de visualização, né? Z exponencial é o espaçamento, tá? A distribuição. E aqui é o número de detalhes. Dessa forma eu posso praticamente fazer tudo. Eu tenho algumas formas aqui já pré-definidas também. Aqui é o peso e aqui é o diâmetro. Vai lembrar que sempre aqui eu posso colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, né? E é claro que tudo é manipulável e editável, já que eu tenho aqui a opção de estar sempre editando o que os pontos, arestas, primitivas, vértices, etc. E é claro que eu posso redimensionar, rotacionar e usar todos os parâmetros que você já conhece. Tem um elemento que é o System, que ele serve para criar como se fosse um elemento gráfico parecido com árvore. Você pode aumentar o tamanho, ó, normal, os mesmos parâmetros, só que eu quero que você venha aqui quero que você clique aqui na armazenamento, aqui na parte da geometria dele. Então, botão direito do mouse, Geometric, módulo de Geometric. Observe só. Nível de ramificação. Ó, que legal, parece um desses de leão, né? Ó, vou digitar 5, 9, estava em tubo ou esqueleto, se você preferir, a tipagem. Posição inicial. Aqui é com base no ponto pivô, né? Render Scale e Render Speed, Seed. Que é a distribuição. Inclusive dá para aplicar mapeamento de imagem. A gente vai ver isso mais à frente. E é bem interessante.
e vai ter muita serventia, principalmente para criar coisas como vegetação, ok? Na próxima aula a gente vai continuar explorando a paleta de criação, que na paleta Creator. Faça você mesmo suas modificações e variações em cima dos elementos que fizemos nessa aula.